Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês, viu? Vamos para o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Ontem eu disse para os irmãos que o cristianismo pode ser resumido em 3 palavras. Quantas palavras? 3. Primeira palavra, porta. Jesus disse, João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Se você entrar por mim, será salvo. Então, a porta é a experiência de novo nascimento, de salvação. A segunda palavra é caminho, porque quando você acessa a porta, tem um caminho diante de você. Ele é apertado, estreito, só passa um de cada vez. O caminho é o discipulado. O caminho é a continuidade da vida cristã. Você não aceita Jesus e fica parado na porta. Tem uma caminhada para você, uma jornada. Tem uma corrida preparada para você. Então, o discipulado é o lugar onde Deus vai fazer a mudança na sua vida. Todos nós precisamos melhorar, crescer, mudar. Todos nós. Jesus aceita você do jeito que você está. Metrosexual, heterossexual, tudo que é sexual. Aceita você do jeitinho que você está. Mas só que ele recusa deixar você desse jeito. Ele vai deixar você bonito, bem bonito mesmo, mas pela perspectiva divina. E essa mudança ocorre no caminho. O caminho, então, fala do discipulado, fala do estudo, do ensino, do acompanhamento, de tudo isso daí. Aprender a orar, aprender a congregar, a evangelizar, discipular, aprender a contribuir, tudo isso aí. O final do caminho é a terceira palavra, é o alvo, é o lugar que você e eu queremos chegar, é a Nova Jerusalém, o céu, onde Jesus brevemente vai nos buscar para nos levar, amém? E é o lugar onde todos os irmãos que morrem vão, no mesmo momento que eles morrem fisicamente, vão estar com o Senhor, como diz lá em 2 Coríntios 5, versículo de 1 a 8. Então, eu estou aqui por causa da segunda palavra, o discipulado, a mudança de vida, a transformação, o assemelhamento com Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos para o livro de Lucas, capítulo 22. Vamos ler alguns versículos alternados. Começando no versículo 7, eu vou citando os versículos e você vai acompanhando. Se puder deixar a Bíblia aberta, mantenha a Bíblia aberta e vai acompanhando o raciocínio. Ok? Então vamos lá. O texto diz assim, Lucas 22, verso 7. Chegando o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal. Então, aqui são 2 festas judaicas que eram celebradas na mesma semana. As festas judaicas estão alistadas em Levítico 23. Está todas as festas ali. Então, a festa dos pães asmos, e aí fala da festa do cordeiro pascal. Verso 8. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, ide preparai-nos a refeição da Páscoa. Então, a festa dos pães asmos era uma, e a Páscoa era outra. Para que a comamos. Para que a comamos. Vamos agora para o verso 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos. 15. E lhes disse, tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. 21. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa. 27. Pois quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. E, finalmente, o 30. Para que comais e bebais a minha mesa e no meu reino, e vos senteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Meus irmãos, eu quero falar sobre o princípio da mesa. A mesa com Jesus. Então, eu quero falar com vocês sobre o princípio espiritual da mesa. Então, esse texto que nós escolhemos aqui para estudarmos dessa manhã, está relacionado com a instituição da ceia. Sabe? Nós celebramos a ceia do Senhor, não é? A Santa Ceia,
Inclusive a palavra Santa Ceia não existe na Bíblia. Só existe ceia do Senhor. Então, para celebrar a ceia do Senhor, aqui no verso 20, Jesus diz assim, da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança. Então, Jesus está instituindo nessa ocasião, está celebrando a última Páscoa no formato judaico e está instituindo a ceia, um memorial da sua morte. Então, nesse dia, ele faz isso. Então, a passagem inteira vai do versículo 7 até o 39. Então, do versículo 7 ao 39, está a passagem inteira, onde Jesus vai ordenar que se celebre por todas as gerações a ceia ou o sacramento. Alguns chamam de sacramento, nós os pentecostais chamamos de ordenança. Então, há duas ordenanças para a igreja, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Então, ele dá essa ordem para a igreja. Mas é muito curioso quantas vezes o Senhor cita a palavra mesa. Quantas vezes ele cita nesse texto a palavra mesa, meus irmãos? 5 vezes. E o mais interessante são os assuntos que rolam na mesa. Os assuntos que aparecem ali, que são tratados ali. 8 assuntos, eu descobri pelo menos 8. Mas com certeza foram muito mais do que 8. Porque nós estamos lendo só o texto de Lucas. Mas esse texto é repetido, ou essa passagem ocorre com muito mais detalhes no livro de João, capítulo 13 até o 17. Escute, do capítulo 13 de João até o 17, Jesus está no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então, que coisa muito interessante. Então, quero junto com vocês aqui observar o quanto Deus usa o momento de estarmos juntos à mesa, né, para as refeições diárias, e como isso é importante para fortalecer as relações e conectar os membros da família. Como isso é sério. Hoje de manhã, nós não tomamos o café da manhã sentado à mesa, na casa do meu filho. Todos os dias é feito assim, mas hoje não. Não dava tempo. Então, passou no Tim Hortons. Essas são as modernidades das cidades grandes, mas roubou o momento da mesa. E nós vamos pensar um pouquinho sobre isso, meus amados. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Uma coisa que é uma tradição cristã, mas que está sendo modificada pela modernidade. Então, a palavra de Deus para nós hoje a mesa é o lugar central da casa. É o lugar central da casa. Quando você recebe alguém na sua casa, você vai levar para a sala, vai levar não sei para onde, mas no fim vai terminar na mesa. Vamos tomar um café. Vamos sentar. Minha esposa fez um bolo de laranja. Fez um bolo de fubá. Quem não gosta de bolo de fubá quentinho? Meus irmãos, vamos sentar, vamos tomar um café, porque ali é o lugar central. É o lugar mais importante da casa. Então, meus irmãos, a mesa é o lugar central da casa. E cria a ocasião favorável para fazer conexões, para tratar de assuntos que precisam ser tratados. Então, quero pensar com vocês em 3 pontos. Primeiro, o princípio espiritual da mesa. Vamos analisar que isso é um princípio. Segundo, a mesa como instrumento de cura e de conexão, para conectar os membros da família. E, por último, será que Jesus está conosco à mesa? Será que ele participa conosco das refeições que fazemos todos os dias? Vamos pensar sobre isso. Então, Jesus Cristo está no fim do seu ministério. Aqui ele está finalizando. Essa é a última Páscoa que ele vai celebrar. Ele está no fim. 1 semana, no máximo, Jesus vai morrer. Esse é o fim do seu ministério. O ministério de Jesus pode ser resumido em mais ou menos 3 anos. É 1 ano para ir e voltar da Judéia para a Galiléia, mais ou menos.
E ele fez esse percurso, meus irmãos, 3 vezes, mais ou menos. Ele foi chamado para o povo de Israel. Então, Jesus gasta o seu ministério terreno, está no fim. Lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, perdão, capítulo 13, Jesus manda 2 discípulos organizar a festa, Pedro e João. Mas eles esqueceram de convidar o servo, que limpa os pés das pessoas quando entra na festa. E Jesus, então, resolve, no meio da festa, fazer isso. E Pedro fica envergonhado. Por isso ele diz: Senhor, o meu pé o Senhor não vai lavar. Aí Jesus, que não faz acordo para nada, ele diz: é 8 ou 80, se eu não lavar o seu pé, você está fora do grupo. Não faz parte do grupo. Aí o Pedro disse: Deus me livre, pode lavar o pé, lava o braço, lava atrás da orelha, não esqueça. Jesus disse: quem já toma o banho só precisa lavar o pé. Então, olha que coisa, de vez em quando tem que lavar o pé, irmãos. Às vezes isso ocorre no dia da ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, meus irmãos, Jesus aproveita aquele momento, passa muitas lições, mas se você prestar atenção, ele está nesse mesmo lugar. Quanta coisa vai acontecer ali, quantos assuntos vai ser tratados naquele mesmo lugar. No capítulo 16 de João, versículo 33, esse é a despedida de Jesus. Você já leu esse texto? Quando Jesus se despede deles, João 16, 33, ele diz assim: eu disse a vocês todas estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, passais aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Você deve perguntar: o que é que ele falou antes? Eu disse a vocês todas essas coisas. O que foi que ele disse? Então você pergunta para o texto: eu disse a vocês todas as coisas, para que em mim vocês tenham paz. Não é nas circunstâncias boas, não é no dinheiro, não é na saúde. Vocês vão ter paz em mim. É em mim que vocês vão ter paz. Então, no mundo passais aflições. O lugar da aflição é o mundo. Ele disse: vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Como que você vai ter bom ânimo nas aflições? Por meio da paz dele. Por meio da paz dele, que o ânimo vai ficar sempre em ordem. Certo? Aí ele diz: no mundo passais. Passais quer dizer, não ficais. Então você só vai passar. São momentos de tribulação. Eu venci o mundo. Jesus disse isso. Mas ele não tinha vencido ainda. Ele ia vencer um dia depois. Mas por que ele disse: eu venci o mundo? É como se ele estivesse treinando a gente a viver por fé. É como se ele falasse: é aqui, eu já venci, eu já morri, eu já dei minha vida. Completamente o mundo já está vencido dentro de mim. Então, é isso, a gente vive por fé. É sempre por fé. Se Deus mostrar uma nuvem do tamanho da mão de um homem, já está bom. Pode seguir em frente que vai dar tudo certo. Meus irmãos, o princípio espiritual da mesa, então, dizes que Jesus estava no fim do seu ministério, porque depois de celebrar a Páscoa, que é uma figura da sua morte, então a Páscoa judaica, naquele formato, não tinha mais sentido de ser realizada, porque ela apontava para ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Páscoa, naquele formato, encerrava-se ali. Aquela era a última celebração da Páscoa pela vontade de Deus. E junto da festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, que também é uma figura do sepultamento de Jesus. A Bíblia diz que ele foi traído e preso, e em seguida foi morto, sepultado, e ressuscitou ao 3º dia. Está no capítulo 23 e 24. Mas o episódio da mesa deixa transparecer o princípio espiritual. Então, o princípio espiritual da mesa, que fala como Deus usa esse espaço e esse momento do dia para aproximar um do outro e tratar assuntos mal resolvidos. Existem assuntos mal resolvidos. Existem coisas que precisam ser tratadas pelos pais, pelo cônjuge, e isso daí é a oportunidade
que Deus cria para nós é na hora da mesa. Então, é curioso que Lucas escreveu logo depois de Jesus e os discípulos sentarem à mesa. Olha o que o Senhor escreveu, o que o Senhor disse. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha o que Jesus disse. Vocês não sabem como eu desejei esse momento de estar com vocês para nós celebrarmos juntos essa última refeição. Oh, meus irmãos, Jesus Cristo estava por aquele momento, estava esperando por aquele momento, porque nesse momento seriam tratados assuntos muito sérios. Um dos assuntos, a sua morte. Meus irmãos, os discípulos não gostavam de ouvir Jesus falar sobre isso. Não gostavam. Jesus falou para os discípulos assim, vão perguntar o que os homens pensam a meu respeito. O que eles pensam. E várias pessoas falaram: Senhor, tu é um dos profetas. Eles falaram que tu é o profeta Jeremias, tu é João. Esse aí que falou que é João é sem noção, né? Tu é João. Então, meus irmãos, porque Jesus e João estavam juntos, né? Sempre. Então, bem, aí Jesus disse: mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí o Pedrão disse: tu és o Messias, tu és ungido de Deus, tu és o Cristo. Aí Jesus disse: olha, não foi a carne que te revelou, foi o Pai. É verdade, você está certo, eu sou o Cristo. Meus irmãos, isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no versículo 18. No versículo 20, Jesus diz assim, eu preciso lembrar vocês que nós vamos para Jerusalém, e lá os principais sacerdotes, os anciãos, eles vão me pegar, e eles vão me prender, e eles vão me matar. Aí o Pedro disse: para com essa deprê, isto está amarrado, não é possível, de novo, o senhor nunca vai morrer. Porque, irmãos, na cabeça dele, ele é o Cristo. E o que o Cristo vai fazer? Vai reinar, vai dominar Roma, nós vamos chutar o balde, vai ser uma bênção. Aí Jesus diz: puxa, eu já falei várias vezes que eu vim trazer o reino de Deus para o coração de vocês. Eu vim trazer o reino de Deus, não vai ser comida nem bebida. Meus irmãos, Jesus tem que repreender Pedro. Para trás, Satanás. Olha só, você só cogita das coisas desse mundo, dessa vida. Mas Pedro disse: eu falei que o Senhor é o Cristo. Meus irmãos, até João Batista estava preso. Manda 2 discípulos para Jesus. Vai lá perguntar se é ele. Vai lá. Aí Jesus, é como se ele falasse: não estou entendendo. Peraí. João mandou perguntar, não foi João que disse: eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele. Ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Messias. Mas agora João está preso. E João, na cabeça dele, disse: ele é o Messias. E se ele é o Messias, ele pode me soltar. Então Jesus disse: olhe o que vocês estão vendo aqui. Aí Jesus cita Isaías 35. Os paralíticos andam, os coxos andam, né? Os surdos ouvem, os mudos falam, os leprosos são purificados, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Então, meus irmãos, Jesus não diz assim: eu sou. Ele diz: veja que a profecia sobre o Messias está se cumprindo plenamente. Então, eles vão embora e Jesus diz assim: vocês viram isso? João não teve nenhum profeta maior do que ele. Mas antes de sair, ele diz: bem-aventurado aqueles que não encontram em mim nenhum motivo de tropeço, de dolo. Porque João tinha pisado na bola. Mas mesmo assim, Jesus disse: nenhum dos profetas foi maior do que ele. Por que Jesus fala dessa forma de João? Porque ele nunca mede a gente por baixo, nem pelas nossas falhas. Então, olha que interessante. Meus irmãos, Jesus é o Messias.
Então ele ia tratar sobre a sua morte, porque ele veio aqui com uma única ambição: morrer pelos nossos pecados. Ele veio para ser o nosso Salvador, o substituto. Então, se nós observarmos, quase nada se fala do que foi servido naquela refeição, né? Você tem uma ideia, olhando o versículo 7, que fala sobre o sacrifício do cordeiro. E no versículo de número 8, fala da refeição da Páscoa. Mas, segundo o Êxodo, capítulo 12 e versículo 8, eram servidos, além do vinho, além do pão, também um cordeiro assado e uma salada de ervas amargas. Uma salada de agrião, uma salada de almeirão, uma salada de rúcula. Essas são as ervas amargas que nós conhecemos no Brasil. Então, era isso. Essa era a refeição. Tinha um cordeiro assado, tinha uma salada de ervas amargas, pão e vinho. Mas quase nada é falado, porque a atenção, o foco não estava em cima das refeições. Então, aquela refeição só criou a ocasião favorável para o mestre prepará-los para o que estava para vir. Além disso, muitos assuntos importantes vieram à tona, né? Como a traição de Judas, a negação de Pedro, a questão de quem era o maior no reino de Deus. Mas lá em João, Jesus ainda fala da chegada do Espírito Santo. Ele faz a metáfora da videira: eu sou a videira, vós sois os ramos. Amém, Jesus? Meus irmãos, ele diz: todo ramo que está em mim, que dá fruto, esse vai ser limpo, vai ser podado para dar mais fruto ainda. Você sabe qual que é a origem dessa figura? A origem provável dessa figura é lá no tempo em que José foi preso. Lembra de José, filho de Jacó? Por que José, filho de Jacó, foi preso? Porque ele teve um sonho. Por que ele foi solto? Porque teve alguém que teve um sonho. Então, olha, ele estava lá por causa de um sonho e foi solto por causa de um sonho. Qual foi o sonho que ele revelou, que provavelmente soltou ele? Não, que soltou ele foi o sonho do faraó, né? O padeiro e o copeiro, lembra? O padeiro teve um sonho da carne e o copeiro teve um sonho do espírito. Ele disse que viu do lado dele uma videira, e dessa videira saía um ramo, e do ramo saía os cachos de uva, né? Essa história, meus irmãos, foi passada por todas as gerações dos judeus, até que Jesus disse: eu sou a videira. Para eles fazia sentido aquilo tudo, aquela visão: eu sou a videira, e vocês são os ramos. Olha que interessante. Então, essa parábola, essa metáfora da videira é citada no capítulo 15. No capítulo 16, Jesus reforça a vinda do Consolador. No capítulo 17, Jesus faz a despedida dos discípulos. E no capítulo 17, ele faz a oração sacerdotal. Quando ele ora pelos discípulos, ora por mim, ora por você, no versículo 20. E no 18, Jesus vai para o horto do Getsemane e é capturado, preso e depois morto. Então, meus irmãos, em outras palavras, quando nos reunimos, agora vamos para a parte prática dessa figura. Quando eu e você nos reunimos como família e sentamos ao redor da mesa para comer, antes de tudo, o que nós fazemos? Nós vimos lá no Piauí, as crianças todas reunidas num círculo, e elas estavam orando também para agradecer. Quando nós fazemos isso, o que nós fazemos? Nós convidamos Jesus para estar conosco à mesa. Às vezes a gente deixa até uma cadeira vazia para ele sentar nela. Mas isso tudo é uma figura, meus irmãos. A verdade é que quando você se reúne para comer, você deve ter calma. Não coma tão rápido. 15 minutos, o teu organismo vai dizer: para que já está bom. Para que já está bom. Quando come muito rápido, come demais. Você tem 32 dentes na boca para mastigar 32 vezes. Eu e o pastor Wagner estamos com um pouco menos. É por causa da idade. Naquela época a gente não tinha tanto acesso aos dentistas, não é verdade? Mesmo assim a gente tem que ter calma, mastiga, tenha calma. Então, meus irmãos, quando nós oramos para agradecer a Deus aquela refeição, é como se estivéssemos convidando Jesus: Senhor, senta conosco aqui. Se você fizer isso hoje, eu desafio você a fazer isso hoje.
você vai comer o seu almoço mais maravilhoso da sua vida. Vai sentir uma coisa boa, muito boa. Se você convidar, ele disse, eu estou batendo a porta, se você abrir a porta, eu entro. E eu vou cear com você. Vou estar no almoço e na janta com você. Está na Bíblia isso. Então, meus irmãos, então muitas coisas podem acontecer nessa hora. Algumas boas, algumas ruins. As boas é para a gente ficar alegre e as ruins é para serem tratadas. Meus irmãos, Deus planejou isso desde o início, mas a correria, não é? Da vida moderna, do Tim Horton, que mais? Do McDonald's, dos shoppings da vida, das comidas pré-prontas, tirou isso daí, roubou isso de nós. Quantas pessoas comem diante da TV ou diante das redes sociais? Não tem mais aquele momento, não desliga o celular, não desliga a TV, não senta à mesa, vai cada um para um lado. Isso está errado, meus queridos. Essa correria da vida moderna roubou a bênção, mas ainda dá tempo de buscarmos a Deus uma reforma na nossa casa, no nosso lar. Quando o pastor Wagner falou assim, o senhor tem que trazer uma mensagem para a família. Eu digo, sim, senhor. Na hora eu falei, então essa é a mensagem para a família. Porque o domingo é o domingo da igreja, a gente pode pregar muitas mensagens pastorais. Mas quando ele falou assim, especificamente família, porque eu e minha esposa amamos trabalhar com família. Então, eu disse, tem que ser alguma coisa para fortalecer o núcleo familiar, a vida familiar. Então, vamos pensar agora no segundo ponto. A mesa como instrumento de cura e também de conexão. A primeira menção da palavra mesa nas Escrituras está relacionada com o tabernáculo lá no deserto. Primeira vez que aparece a palavra mesa na Bíblia, está em Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e 9. E o texto diz assim, a ordem de Deus. Faça também uma mesa de madeira de acácia. Faça também os seus pratos e os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças. Olha o que o texto está dizendo aqui. Deus dando a ordem para Moisés confeccionar todos esses utensílios. Então aparece mesa, então aparece os pratos, as jarras, as taças. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que sobre essa mesa, Deus ordena que sejam colocados os pães da presença. Olha que interessante, o texto diz lá em Êxodo 25, versículo 30, Moisés, sobre a mesa que você vai construir de madeira, coloque os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Diga, pães da presença. Meus irmãos, os sacerdotes tinham que colocar esses pães semanalmente. Todos os pães eram assados e bem fresquinho, e eles levavam para colocar na mesa. Quando passava uma semana, os sacerdotes tinham que tirar os pães que estavam lá uma semana, podia consumir esses pães, e colocava mais pães da presença. Mas, segundo a tradição, os pães que ficaram uma semana na presença de Deus, estava do mesmo jeito quando foi colocado no primeiro dia. Estavam com o mesmo cheirinho de assado, a mesma maciez, do mesmo jeito. Olha que coisa impressionante. Eu acredito nisso, eu acredito. É a tradição que diz isso. Quando os sacerdotes recolhiam, é como se eles tivessem colocado naquela hora o mesmo pão. E ele estava na presença. Os pães da presença. Meus irmãos, era a ordem de Deus. Eram colocados 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Olha que coisa interessante. E qual era o nome dos pães? Pães da presença. Pães da presença. Na tradução tradicional, recebe o nome de pães da proposição, que além de ser uma espécie de oração silenciosa diante de Deus para suprir o pão nosso de cada dia, aqueles pães eram uma espécie de
oração silenciosa, clamando a Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Diga, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É de cada dia. Não é de amanhã, não é depois de amanhã, é de cada dia. Sabe, meus irmãos, a gente é muito ansioso. A gente quer se garantir, mas o Senhor não tem nada disso, não. Não existe nada disso com Ele. É o pão nosso de cada dia. Ele nos ensina a depender dEle diariamente. Diariamente, né, missionária? Diariamente. Diariamente. E pode ficar em paz. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe, meus irmãos, a ansiedade é uma herança maldita do pecado. Ansiedade é um tipo de medo. Um tipo de medo. Quando o homem pecou, o primeiro sentimento ruim que veio ao seu coração foi o medo. Deus disse, onde você está, Adão? Ele disse, eu me escondi, Senhor. Disse, por que fez isso? Porque tive medo. Primeiro sentimento é o medo. E ansiedade é medo que causa sofrer. Essa é a definição da palavra ansiedade. Jesus começa o seu ministério e os apóstolos estão ansiosos. O que vamos comer? O que vamos vestir? Jesus disse, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma medida de tempo ao curso da sua vida? É como se ele falasse, a ansiedade é totalmente inútil. Mas ela está sempre nos atacando. Sempre nos atacando. Faz parte da herança do pecado. Sabe, à medida que você aprofunda o teu relacionamento com Deus, você vai ficando livre dessas coisas malditas. Vai ficando livre de tudo isso. E vai dependendo mais do Senhor. O pão nosso de cada dia. Essa é a tônica. A dependência dele. Então, meus irmãos, os pães da proposição. Ela também representa uma figura clara para Jesus. Porque ele é o pão da vida que veio do céu. O pão da presença, os pães da presença é uma figura para a presença de Deus. O Senhor estar ali conosco. Sabe, meus irmãos, e agora vejo o quadro de Jesus na casa de Marta e Maria. E Marta estava preocupada em fazer um banquete para Jesus, porque ela é especialista na cozinha. A gente precisa dessas pessoas na igreja. E o ministério dela era da cozinha mesmo. Mas ela estava muito agoniada. E a Bíblia diz que Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Então Jesus fica do lado de Maria. E Marta, ele diz, por que está tão preocupada, tão agitada? Às vezes nós ficamos assim, e o Senhor diz, calma. Depois a gente compra uma pizza. É mais ou menos isso. Ele diz, calma, pouca coisa é necessário. Sabe por que Jesus disse isso? Porque o teu Salvador é uma pessoa simples. O teu Salvador é uma pessoa simples. Qual é o contrário de simplicidade? Sofisticação. Sofisticação. Por que nós somos tão sofisticados? Você já viu aquele reality chamado Lagados e Pelados? Já viu os Lagados e Pelados? Que ficam no meio do mato? Eles estão lá para dizer, olha o que você precisa para viver. Você precisa de água. Você precisa de comida, de um abrigo, do fogo. É isso, para você viver. Mas às vezes nós somos tão sofisticados. E você tem que ir lá comprar aquela bolsa da Louis Vuitton. Não, porque você não compra do Louis Vuitton, do Vitão. Tem que ser do Louis Vuitton, que custa $15 mil. Por que você faz isso? Compra do Vitão. Na 25 de março, custa R$300. Eu estou dizendo isso porque às vezes você vai indo pelo mundo, pelo consumismo, pelo materialismo, sabe? E o Senhor, se você serve um Senhor que é tão simples, um cara chegou para ele e falou, Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus disse, sério? As raposas têm seus covis, os aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É ele que você está seguindo? E você tem certeza que está seguindo ele? Jesus olha nos olhos dele e diz, você não vai deixar o conforto da sua casa para me seguir? Nunca. Então, meus irmãos, à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos percebendo que é pouca coisa. À medida que você vai envelhecendo, você vai ficando mais seletivo, vai ficando mais calmo.
não é? Vai descobrindo que as pessoas são mais importantes que as coisas, muito mais. Porque envelhecer é inevitável, amadurecer é opcional. Você pode ser um velho burro, um jumento batizado, ou pode ser uma pessoa que está seguindo fielmente os pés do mestre, simples e humilde como ele. Amém? Meus irmãos, vamos para a finalização. Aos crentes da era de Laodiceia, Jesus prometeu: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com você, e você comigo. Olha o que Jesus está dizendo. Ele diz: eu quero fazer uma refeição junto com você. Está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Quando você convida Jesus, pode ter certeza, ele estará ali. Ele estará ali. Pastor, por que ele vai estar ali? Qual a necessidade dele estar ali? Quer que eu ilustre? Jesus está num casamento em Caná da Galileia. Ele está conversando com Pedro e com os demais apóstolos sobre as estratégias. Nós vamos para Cafarnaum, depois nós vamos para tal lugar, e aí, meus irmãos, acontece um assunto lá, porque a festa de casamento durava 7 dias. E aí Maria, que representa toda mulher, consegue perceber alguma coisa errada. Porque todo mundo tem 5 sentidos, a mulher tem 6. Só a mulher tem 6. O 6º sentido é a capacidade de ver as coisas no ar, assim, ó. Já entendi tudo. Aí o marido olha para ela e diz: que houve? Ela diz: depois te falo. É seguro. Maria olha e acabou o vinho. Ela não só olha e conclui, ela fala: e agora? Porque a mulher é coração. Não tem vinho, mas que coisa. Aí chega para Jesus e diz assim: eles não têm mais vinho. Jesus diz: o que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso? Porque ele está falando na linguagem nossa, né? Na tradução Walter Bassos. É como se ele falasse assim: eu tenho um atacadão, eu tenho um empório de secos e molhados, eu tenho uma vinícola. Ele não diz nada disso, mas é como se fosse. Então ela fica quieta e diz: olha, faça tudo o que ele vos mandar. Então, meus irmãos, por que Maria procura Jesus, que está sentado à mesa naquela hora? Porque ela sabia que naquele momento só tinha um que podia fazer algo. Ele sempre pode fazer algo. Sempre. Então, por que Jesus pode participar conosco à mesa? Para manifestar o seu poder. É isso, meus irmãos. Devemos lembrar que Jesus estava à mesa com seus discípulos e ali ele coordenou os assuntos. A Bíblia diz que ele estabeleceu a nova aliança, está no versículo 20, trouxe palavras de advertência para os discípulos, do 31 ao 32. Está escrito, né, como eu disse para os irmãos, que Jesus fez o primeiro milagre do seu ministério, transformando água em vinho. E foi exatamente na festa de Caná da Galileia. Então, aquela última refeição mudou a vida dos discípulos. Meus irmãos, é verdade que depois de ressuscitado, o Senhor ainda comeu outra refeição com eles. Está lá no livro de Lucas 24, versículo 41 até o 43. Mas o que aconteceu naquele cenáculo foi decisivo. À mesa com Jesus, o que pode acontecer? Relacionamentos familiares são restaurados. Lembra quando o filho pródigo se arrepende, o pai manda trazer ele para nós fazermos um churrasco. Então, relacionamentos são restaurados. Meus irmãos, à mesa nós expressamos nosso amor por Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 6, diz que Jesus estava ali em Betânia, participando de uma refeição, quando Maria unge Jesus. Lembra aqui que os discípulos falaram? Puxa, que desperdício, gastou todo esse perfume, podia dar para os pobres. Quem falou isso foi o Judas Carioca, né? Ele falou assim: nós podia dar o dinheiro dela para os pobres, o dela para os pobres, o dela. Ele era caridoso, né? Que
Judas não estava pensando em ninguém, nada. Meus irmãos, qual foi a palavra de Jesus? Não moleste ela, porque ela pensou em mim. E eu fiquei pensando nesse texto, puxa vida, às vezes nós nunca pensamos nele mesmo. Mas ele fala, ela pensou em mim. Sabia que Jesus tem sentimentos? Você só vai atrás dele para pedir as coisas, mas ele tem sentimento? Você não pode nunca dizer assim para ele, Senhor, tu é lindo, viu? Tu é lindo, eu te amo. Amém? Como eu preciso de ti. A Bíblia diz que a vida eterna é que conheçam a ti e a Jesus, Cristo, que enviaste. No que consiste a vida eterna? Conhecer a Deus. Porque quanto mais você o conhece, quer dizer, quanto mais ele deixa você conhecer, mais você o admira. Mais você o ama, porque o sentido da vida é o próprio Deus. Nós existimos por causa dele. Sabe? Não há razão fora dele. Não há sentido, não há propósito, não há alegria fora dele. Ele é o sentido de tudo. Então, meus queridos, sabe o que acontece quando nós estamos à mesa? É lugar de restaurar a autoestima. A Escritura diz que quando Davi se tornou rei, ele perguntou, tem algum descendente de Saul e de Jonatas para que eu possa honrar? Tem um, Mefibosete, mas ele é aleijado dos pés. Então traz ele, vai comer à mesa junto comigo. Junto comigo. Porque a mesa é lugar de restaurar a autoestima. Ele era um príncipe, estava lá, jogado, filho de Jonatas, o melhor amigo de Davi. Disse, não, ele vai agora comer na minha mesa por toda a sua vida. Lugar de receber dignidade. Lugar onde os filhos são instruídos, corrigidos com amor. Porque a Escritura diz assim, ó, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. 2 verbos importantes. Temer e andar. Diz, olha, do trabalho das suas mãos comerás. Primeira bênção. Feliz serás e tudo te irá bem. Segunda bênção. A tua esposa vai ser como uma videira frutífera ao redor da sua casa. Terceira bênção. Por sua causa, Deus vai te dar uma esposa maravilhosa. Quarta bênção. Teus filhos serão como brotos da oliveira ao redor da sua mesa. O que ele está falando? Que os filhos novos, pequenos, são como brotos. São tenros, são macios, são fáceis de ser moldados. Você só consegue construir o caráter dos seus filhos até os 12 anos. Depois, sinto muito, só a vida e Deus pode mudá-los. Então, até os 12 anos, você pode construir o caráter deles pelo relacionamento, estando com eles. Lembra que a Bíblia diz, lá no Shema Israel, em Deuteronômio capítulo 6, fale para eles quando você estiver sentado, a palavra de Deus. Fale quando você estiver dormindo. Fale quando você estiver viajando. Não pare de falar, inculque na cabeça deles. Então, meus irmãos, a mesa é lugar de você destacar verdades da palavra de Deus. É ensinar, conduzir os brotos da oliveira ao redor da mesa. Então, eu finalizo essa palavra aqui para o seu coração, dizendo o seguinte: curiosamente, o Senhor Jesus faz a seguinte afirmação, que fala da nossa chegada ao céu. Sabia que nós vamos um dia para o céu? E sabia que vai ter uma grande refeição no céu? Vai comer. Lá tem comida. O corpo da ressurreição permite se alimentar. Ele é um corpo espiritual e ao mesmo tempo físico, mas ele tem uma constituição diferente. Porque Jesus falou assim, sou eu mesmo, não é um espírito que está aqui. Pode tocar em mim. Vocês têm alguma coisa aí para comer? Tem, Senhor. Aí ele comeu. E eles ficaram espantados. Porque é um corpo diferente. Esse é o corpo que nós vamos ter. E a Bíblia diz que Jesus faz questão de servir a mesa. Ele vai servir. Não tem preocupação com o tempo, irmão. Não existe tempo no céu, não. O tempo só existe aqui. No céu não existe limite de tempo. É um eterno presente. E eu já falei para Jesus, Senhor, quando chegar a minha vez,
vou lhe tascar um beijo. Mas parece que eu estou vendo ele chegar pertinho de mim e dizer: cadê o meu beijo? Pode ter certeza disso. Meus irmãos, então, ele fala assim, ó, eu confio a vocês um reino, assim como meu pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa. No meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Numa passagem muito semelhante a essa, Jesus diz que nós vamos vir do Oriente e do Ocidente e vamos sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Quando Jesus nomeia essas pessoas, ele está dizendo, vocês vão saber quem é Abraão. Vocês vão saber quem é Jacó. Então a gente vai conhecer um ao outro. Essa é uma prova, tá certo? Eu mesmo quero dar um abraço no Pedrão, né? Um abraço e um beijo no Paulo, que eu sou muito admirador. Mas tem muita gente que nós vamos rever lá, e conhecer, na verdade. Tem uma mesa posta no lugar central do céu, meus queridos. Uma mesa posta, reservada para uma festa, que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. Onde desfrutaremos de profunda comunhão com Deus e uns com os outros, pois Jesus afirmou, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Um lugarzinho para cada um de nós. Amém? Deus espera que levemos a sério o princípio espiritual da mesa, a começar nos nossos lares.